nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, a mais uma edição do nosso Café Espiritual, aqui da Paróquia do Menino Jesus de Praga. Hoje nós celebramos, neste dia 15 de outubro, Santa Teresa de Ávila, carmelita, padroeira dos professores, e que deixou para a Igreja um caminho de espiritualidade, um caminho de perfeição através de suas obras, através da sua herança espiritual dentro da vida do Carmelo, através das reformas também junto com São João da Cruz. E o Evangelho de hoje, que nos é apresentado, é de Lucas capítulo 12, versículo 8 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados em como ou com que vos defendereis ou com que direis, pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, com este Evangelho, nós somos exortados pelo próprio Jesus a confiar nele, a nos deixar mover pelo seu Espírito. Ele fala sobre o pecado do Espírito Santo, contra o Espírito Santo. E o pecado é exatamente não acreditar, não confiar, negar a ação de Deus em nossa vida, é barrar a graça de Deus que pode agir em nós. Ele nos mostra que a gente não precisa estar preocupado com o que a gente vai dizer, com o que a gente vai, de que forma a gente vai se defender. Ele pede que a gente seja autêntico, que a gente seja verdadeiro aonde a gente estiver, mesmo que a gente sofra. Mas é preciso que a gente dê testemunho dele. Assim como ele deu testemunho de nós, do amor por nós lá na cruz, e que nos testemunhará também na eternidade, quando estivermos lá no tribunal do Senhor, no dia do julgamento, é preciso que neste mundo a gente fale do Senhor com a nossa vida, com a nossa boca, com o nosso jeito de ser. Teresa d'Ávila mostra bem isso. Ela vivia em uma situação difícil para a época dela, dentro do Carmelo. E ela uniu-se a João da Cruz para dar testemunho do Senhor. Sofreram muito. Foram muitas as perseguições, foram muitas as situações difíceis, porque eles eram zelosos. Santa Teresa sempre buscou o zelo, a vivência da espiritualidade, a volta às fontes. E isso incomodava aqueles, ou melhor, aquelas que queriam ter uma vida conforme o mundo. Então a gente não precisa ter medo, nós não devemos ter medo do mundo. A gente tem que incomodar mesmo. A gente deve confiar, porque o Senhor nos dá palavras acertadas para nos defender. O Senhor nos dará atitudes certas para que diante da realidade do mundo, em especial no mundo tão relativista, a gente saiba como se portar e como falar a misericórdia e do amor de Deus. Que Santa Teresa d'Ávila interceda por cada um de nós e o seu caminho de perfeição nos oriente também a trilharmos a nossa caminhada sempre em vista à eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.